E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e algumas atualizações para você, tá? Não vai ter grandes coisas, mas é sempre imprescindível. Ó, no caso, tá chegando outro Taifu, tá? Ó, acho que dá para você ver. Tá vendo a trajetória dele? Pois é, dá uma memorizada aí que a gente vai comentar em cima disso. Tá vendo? Tem os dias ali, tá marcando o horário, tá? No caso, dia 13 às 15 horas, 14, 15 horas, dia 15, 15 horas, 16, 15 horas. Então vai memorizando que a gente vai falar sobre isso, tá? Da mesma forma que tem outras, como é que fala assim, a segunda matéria no caso, que é o Banco do Japão, né? O Banco do Correio do Japão, desculpa, que eles vão aumentar a taxa de juros para os correntistas poder ganhar um pouco mais. Mas no normal é isso, tá? Não tem muito o que falar também nessa parte. Vamos lá, o Taifu, tá? Acho que deu para você ver ali, mais ou menos, que ele vai encostar pro lado, né, no caso que vai entrar entre meio que tocar e meio canto, tá? No dia 15. Então você vê que o raio dele, o miolo não vai entrar no Japão, mas é aquela velha história, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, por quê? Porque ele pode ser que mude o trajeto. Ele está subindo de uma forma e ele no meio do caminho ele faz uma curva ali e entra para dentro do Japão. Mas na atual situação, o Taifu novo que está chegando, ele não tá para entrar no Japão, tá? Só a área circundante dele que vai, mas o centro mesmo não vai, tá? Como é que fala assim? O núcleo não vai, por enquanto, diferentemente do outro, desse que estava passando agora no Japão, que eu havia avisado, né? Que ele ia entrar ali por Tohoku, e realmente ele entrou por Tohoku e o pau comeu, tanto que a meteorologia avisou, e iria cair muita água. Nesse daqui ele não deu tantos alertas, tá? Só que a área dele, ele vai ganhar força, como deu para você perceber ali no mapa, ele vai se expandir, mas no caso assim, a meteorologia não deu grandes, como é que se fala assim, como é que se fala assim, grandes alertas igual esse outro, esse Maria que passou, ó. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Espera-se que o ciclone tropical, né, sobre o mar do Japão, no caso, mar ao sul do Japão, se transforme em Taifu, no caso em tufão, e se aproxime das ilhas Ogasawara. Né? De acordo com a agência meteorológica, um ciclone tropical, né, sobre o oceano ao sul do Japão movia-se lentamente de leste a nordeste, né, desde das 15 horas do dia 12. A pressão atmosférica, né, no centro é de 1000 hectopascais, a velocidade de vento é de cerca de 15 metros e a velocidade instantânea máxima de rajada de vento é de 23 metros. Espera-se que se transforme em tufão nas próximas 24 horas. Se a gente pegar e analisar essas informações aqui, ele está fraco? Ele não está fraco. Só que, para sorte, o miolo dele não está para entrar. Né? Se o núcleo fosse para entrar, aí sim. Olha a diferença aqui. Depois disso, espera-se que se aproxime das ilhas Ogasawara em Tóquio por volta da noite do dia 13, caso hoje, né? Com fortes chuvas acompanhadas de trovões caindo, né, nas ilhas Ogasawara. E a quantidade de chuva esperada para cair nas 24 horas até a noite do 24 é de 100 milímetros. Ah, japonês, mas é 100 milímetros, beleza. Esse que tá passando, que entrou lá em Tohoku, ele tava com previsão de 600 milímetros. Olha a diferença. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Especulação. Gente tentando tocar o terror com informação que, como é que fala assim? Traduzindo informações para as pessoas que não tem noção. Aí coloca aquele puta terror onde não tem. Só que o problema desse Taifu que está chegando, qual que é? A área circundante ele vai pegar canto e vai subindo, canto, Hokuriku, Tohoku, etc. E aquela parte de Tohoku, ela já está alagada, ela já está com o solo encharcado. Não vai dar tempo de dar drenagem do solo.
o solo secar, porque já está chegando outro taifun em cima. Então o que pode ser que aconteça? Algum deslizamento de terra ou alguma outra coisa parecida assim, algum desastre, porque dependendo da forma que está. E esses 100 milímetros por enquanto é só para o Ogasawara, tá? Pode ser que ele aumente ainda, ganhe força, sim, pode ser que ganhe ainda mais, mas por enquanto você vê que ele não está tão destruidor igual o outro, esse que já está passando no Japão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então só tome cuidado, tá? Igual essa ideia do terremoto de Nankai. Estão tocando o terror com um monte de informação aí desnecessário. Porque é aquela velha história que eu falei na live. Meu, a gente não sabe onde vai ser o epicentro. Eles deram um raio. O governo japonês fez uma estimativa de raio de, como é que se fala assim, de alcance, mas eles não tem como saber onde vai ser o epicentro. Não sabe quando que vai ser feito, porque eles falaram, né, de até 30 anos. Só que o problema estava nessa última semana que poderia dar alguma coisa. Só que eu não sei se vocês repararam também. Quem mora no Japão já deve ter reparado. Que quando dá terremoto, igual teve esse terremoto em Miyazaki, se for da réplica, a grande chance das réplicas darem é em Miyazaki, não é nos outros locais. Por isso que ele fala réplica, aconteceu ali, ele vai ficando replicando no mesmo local. Então tocou o terror, muita gente está tocando o terror para o resto do Japão e a coisa não é bem assim. Tem que fazer a preparação? Sim, faça a sua preparação da melhor maneira que você puder. Porque se acontecer alguma coisa, você já está um pouco mais protegido. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar, como é que fala assim, com aquele... Como é que se diz? Com aquele terror na cabeça. Ai, será que vai? Não, meu, toca a vida. Toca a vida, porque se não acontecer nada, a pessoa fica atormentada ali, só vai gerando problema psicológico. E gera problema psicológico. As pessoas só vão ficando cada vez mais estressadas, mais nervosas, e assim vai. Com coisa que é pura, entre aspas, especulação. Foi igual que o governo tinha começado. No caso de Nankai, as próximas 2 semanas. Aí depois ele reduziu. Próxima semana. Tamo aí. Tamo no aguardo. Só que, meu, toca a vida. Faça a sua preparação. Para quem fez a preparação, agora é tocar a vida. Não tem que ficar se batendo, não. É a mesma coisa. O Taifu. Tá vendo esse Taifu? Deu problema lá para cima, pro lado de Tohoku. E dependendo, esse Taifu pode ser que o que está passando agora ia dar muito mais problema do que esse terremoto de Nankai, pela posição dele. E aí? Então, dependendo, o Taifu ele é muito mais destrutivo do que o terremoto em si, tá? Dependendo da situação. Então, por isso que eu falo, meu, não tem que ficar na paranoia. Viva a sua, como é que fala assim, sua vidinha normal, vai tocando, faça suas preparações, claro, mas viva a sua vida normal, tá? Não deixe o excesso de informação reinar na sua vida, porque tem muita gente tocando terror desnecessário, tá? Canso de falar, o grande problema vai ser o epicentro. Então, como nós não sabemos aonde vai ser o epicentro, então pode ser que seja uma forma destrutiva, se acontecer, como uma forma não tão destrutiva, dependendo de onde for o epicentro. Um grande exemplo, como é que é, entre aspas, uma falha, tá? de previsão. Aonde eu moro, ele tá para ser área de risco, tá? No caso. Só que aí o governo ele não especificou aonde eu moro se vai ser o que? Determinado epicentro ou área de choque. Área de choque que é? Dá o epicentro e depois dá aquela onda de choque que vai passando, tremendo, tá? E nisso que ele vai passando tremendo, pode ser que dependendo da intensidade as coisas vão caindo, vão desmoronando ali. Então ele não determinou aonde que eu moro, ele só colocou que aonde que eu moro é área de risco. Mas ele não determinou se vai ser epicentro ou área de choque. Isso para começar. Então aqui nós temos 2 interpretações. É o que vai valer para o resto do Japão inteiro. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Aonde que eu moro,
um pouco mais para cima já não é área de risco de acordo com o mapa de risco que o governo japonês fez. Só que se aonde eu morar for o epicentro, aonde não estava marcado como área de risco, vai ser afetado e muita coisa vai cair. Então tem que se tomar cuidado, sim, muito. Por isso que eu falo que a ideia do epicentro é o que rege tudo. Então não dá pra gente falar assim, não, a coisa vai ser catastrófica ao ponto que vai arregaçar tudo. Não, para com isso. Para com isso, porque a ideia do epicentro não dá. Você vê que a agência meteorológica do Japão não consegue prever esse tipo de coisa. Não consegue prever onde vai ser o epicentro. Não consegue prever com horas de antecedência, não. Quando eles preveem alguma coisa, é com segundos de antecedência. Então na hora que aconteceu, ó, já foi. Dependendo da situação, já foi. Então não fique, tá, alarmado. Então dependendo da situação, um taifu, ele é muito mais complicado, tá, do que o terremoto, tá? Esse terremoto Nankai. Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que eu tô trazendo esse alerta. Mas de qualquer maneira, esse próximo taifu, ele tá ganhando força, ele tá crescendo. Mas se o miolinho dele não passar por dentro do Japão, de acordo com o mapa ali, vocês viram que não vai, né? Se ele continuar desviando, a intensidade de chuva não vai ser tanta, a intensidade de quantidade de chuva, então é mais tranquilo. Mas é aquilo, repito, como o solo já está encharcado por causa do Taifu Maria que está passando agora, a coisa se torna complicada, mas vida que se segue. Então vamos para a próxima aqui. O Correio do Japão, ele tem um banco, tá? E esse banco, ele vai aumentar as taxas de juros para os correntistas que fazem depósito. Isso é bom? Pô, bacana. É melhor que zero, canso de falar isso. E vamos lá. Em resposta à decisão do Banco do Japão de aumentar suas taxas de juros, o Japan Post Bank anunciou que vai aumentar as taxas de juros das poupanças, que são equivalentes aos depósitos normais, a partir de setembro. De acordo com o anúncio, a partir do dia 2 de setembro, o Japan Post Bank aumentará suas taxas de juros das contas poupanças ordinárias dos atuais 0,02%. Então você vê que 0,202% é nada. Ó, só para vocês terem uma ideia, a Apple, as ações da Apple, o que ela paga de juros é 0,04%. Isso aqui é 0,02%. Então isso aqui da Apple é nada. Então por isso que eu falo assim, quem quer investir, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque tem muito local que fala que paga juros, mas como é que fala assim, é tão pulverizado a taxa de juros que é nada, né? Então eles vão aumentar do 0,02% ao ano, tá? Para 0,1% ao ano. 1 é melhor que 0, tá? Então já dá para você ter uma ideia. Vai ganhar horrores? Não, nem de longe. Isso aqui é onde seria uma aplicação de renda fixa, tá? Se a gente for traduzir a coisa no jargão ali. Então existem outros investimentos de renda fixa melhores? Pô, existe muito mais. Eu não vou falar o nome não, tá? Até porque não me pagaram, então não vou fazer jabá para ninguém. Mas tem um banco aqui no Japão, tá? Questão de investimento, ele estava oferecendo em 8% anual. É muito melhor que isso aqui. Mas ainda 8% anual é pouco. Mas é aquela velha história. Para quem não sabe, um pouco é muito. Para quem já sabe, esse pouco continua sendo pouco, tá? Então é questão de estudar. Por isso que eu falo, quer crescer na vida, quer tirar o pé da pobreza, quer começar, né, a ter esperança para o futuro, que você não vai passar o resto da sua vida trabalhando dentro de uma fábrica dentro do Japão, aqui no Japão, dentro de uma fábrica, que você possa ser que em algum momento você consiga viver de juros, vai ter que estudar e vai ter que fazer investimento. Você vai ter que se mover, vai ter que se movimentar e vai ter que ter certa ação, tá? Porque ninguém consegue, como é que se fala assim, entre aspas, tá,
enriquecer da noite pro dia. Até dá, como é que fala assim, mas seria aquela ideia do day trader. Só que o day trader, como é que se fala assim, para chegar naquele ponto ele já se lascou muito também. Tá? Então, para ter a, como é que se fala assim, a expertise, tá? Falei bonito agora. A expertise de um day trader para você enriquecer da noite pro dia, meu, você tem que ralar pra caramba, tem que estudar muito e etc. E muita gente não está disposta a isso. Então, para isso, tá? Então é melhor você ir aos poucos, fazendo investimentos aos poucos, que te rendam de uma forma constante, do que você tentar enriquecer da noite pro dia e correr o risco de perder tudo. Porque o famoso day trader, ele perde as coisas da noite para o dia. E literalmente, tá? Diferentemente, dependendo da situação de constância de investimento. Tá? Então dá para viver? Dá. O negócio é a pessoa estudar. Mas continuando aqui. A subida das taxas de juros é uma resposta à decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros. Tá? E é o primeiro aumento desde abril deste ano. No caso do Banco do Japão. Tá? Além disso, a taxa de juros de depósito a prazo, que equivale aos depósitos fixos, que seria, entre aspas, um CDB, um CDI, tá? A equivalência, também deverá aumentar no futuro, só que não falaram quanto, quando e como. Então, ignore. Tá? Por enquanto só vale a informação ali do 0,1% para as contas normais. Em relação à taxa de juros dos depósitos ordinários entre os principais bancos aqui do Japão, aí isso aqui eu já gravei, eu não vou falar de novo. Tá? No caso do Sumitomo, o Mitsubishi e o Mizuho, eles haviam anunciado esses aumentos. Eu já havia trago esses aumentos aqui para o canal, para poder já alertar as pessoas. Não quer investir, entre aspas, mas quer ganhar um dinheirinho um pouco melhorzinho em algum banco, era para correr para esses bancos. Então, para o banco do correio não ficar para trás, eles resolveram aumentar a taxa de juros. Senão eles iam perder correntista, com certeza eles iam. Tanto que você vê que quando eu gravei a matéria para essa atualização do banco do correio, olha só quantos dias não se levaram. Então você vê que, por que disso? Porque o correio, o conglomerado Correio do Japão, tá? Ele está no vermelho. Eles trocaram a presidência para ver se melhorava, continua a mesma porcaria. Sinal o quê? Trocou 6 por meia dúzia. Tiraram pessoas que não tinham visão e colocaram outras pessoas que ainda não têm visão. Então, não dá. E para poder tirar uma empresa do vermelho, ela tem que ser implacável. Implacável como? Dependendo, tem que cortar posto de trabalho para diminuir custo, cortar processos e uma série de situações que para outras pessoas falam, nossa, isso é horrível, isso vai detonar com a coisa. Não, mas se quer que a empresa fique em pé, a pessoa tem que ser implacável. Não tem como, não tem. Se a pessoa for sentimentalista, meu, a empresa dela quebra. Então, se ela quer que a empresa dela continue em pé, ela precisa ser implacável com certas ações. Isso não tem chora me dói. Tá? E é o que o Banco do Japão não fez. E ele quase fica para trás de novo. Por quê? Com essa diferença de taxas de juros em relação aos outros bancos. Então, nesse ponto aqui, é melhor ele ganhar menos e ainda continuar ganhando, do que não ganhar nada, ainda se lascar, né? Vida que se segue, né? Então realmente a gente tem que se tomar cuidado. Última matéria aqui, tá? PFAS, o famoso PFAS, de novo, tá? PFAS, para quem não sabe, ó, são compostos orgânicos de flúor que eles acumulam na água, a pessoa bebe e ela acumula no corpo, na corrente sanguínea. Então é perigoso pra caramba. Então eu venho sempre nessa cruzada, praticamente eu acho que eu sou o único brasileiro que tem canal, né, no YouTube, que fala de uma forma ferrenha, tentando alertar as pessoas sobre PFAS. Porque o troço é complicado e o troço acumula no organismo e traz consequências, que eu não posso falar porque dá problema, como é que se fala, pro algoritmo ali. Tá? Senão eu posso tomar strike, etc. Ó, só para vocês terem ideia, eu mal abri, tá,
um Instagram com o nome do canal, o Instagram já estava me bloqueando. Não, você está fazendo práticas ilegais. Eu só coloquei videozinhos. Não foi nem videozinho. Deu falando assim, são coisas que acontecem aqui no Japão. Não, você está fazendo prática ilegal, né? E quase fecharam o meu Instagram. Eu tive que recorrer ali e trocar uma ideia com os caras. Aí eu falei, não, tá bom, então não vou deixar passar. Então já dá para você ter uma ideia de que se você tentar mostrar a realidade, igual eu coloquei um videozinho lá. Tá faltando água aqui no Japão, né? Água no Japão, sim. Na cidade que eu moro, tá faltando água nos supermercados. Coloquei um videozinho lá. O que é? Realidade. Filmei o negócio. E aí? Vai falar que é mentira? Aí você vê que ainda determinadas coisas, para viver naquele mundo feliz e alegre, existe uma certa censura. Então tem que se tomar cuidado bastante, tá? Mas continuando aqui. A parte do PFAS. Concentrações de PFAS, que são do composto orgânico do flúor, foram apontadas como prejudiciais. Foram detectadas em um curso de água na cidade de Kashiwa, no estado de Chiba, tá? Em concentrações que excedem o valor-alvo provisório nacional. Por que valor-alvo provisório nacional? Porque nem o governo japonês ele consegue estipular qual que é o mínimo para não fazer mal para a saúde. Qual que é o mínimo que a pessoa pode ingerir ali em quantidade de água que não vai fazer mal. Então, como ele não sabe o que ele vai fazer, então eles colocaram valor-alvo provisório, porque isso aí vai mudar com o tempo. Como resultado da investigação, eles são extremamente altos. Foram detectadas concentrações até 420 vezes o valor-alvo provisório nacional. 420 vezes mais alto que o valor nacional que o governo japonês tem. Então já dá para você ter uma ideia que está muito alto o nível disso. Aí a pessoa começa a beber água e começa a dar problema de saúde e não sabe por quê. Como já dei exemplo em outro vídeo. Teve uma mulher que ela estava tendo... Por que eu sempre falo o mesmo exemplo? Foi que o exemplo que causou comoção, tá? No caso assim, na mídia japonesa. Que foi uma mulher que estava sempre tendo abortos espontâneos, não sabia se o porquê, fizeram o exame de sangue da mulher, estava lá, altas taxas de PFAS no sangue. E como é que faz para limpar? Não faz. Simplesmente tem que esperar de, como é que faz assim, parar de consumir água contaminada e deixar o círculo da, como é que faz assim, a vida tocar sozinha, para ver como que vai fazer. Ah, japonês, dá para fazer transfusão? Não faço ideia, não sou médico, tá? Pode ser que dê resultado, sim, mas até o momento não se falou em nada em relação à transfusão, tá? Então, então toma cuidado com a sua saúde. Por isso que eu sempre falo, tome cuidado com a sua saúde, use filtros, tá? Eu canso de postar vídeo de filtro aqui entre aspas, tá? Já postei 2 vídeos falando sobre filtro. Quando eu estava filmando como é que fala assim, o kit de emergência, filmei filtro também, só que as filmagens do kit de emergência ali eu acabei nem postando, tá? Fiquei cansado pra caramba, começou a dar problema de insolação, como é que se diz, passei um mal danado, então tive que reduzir um pouco como é que fala assim, a correria. Por isso que, tanto que até no dia de ontem não foi postado o vídeo. Então realmente tem que se postado assim, ele já estava programado ali, mas não foi gravado nada. Então é tenso, tá? Como é que fala assim? Então a gente tem que tomar cuidado com insolação. Passei um mal danado com esse problema de insolação também, né? Como é que se fala? Deu ânsia de vômito, deu uma série de coisas. Então cuida da sua saúde, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Na cidade de Kashiwa, no estado de Chiba, e nas cidades vizinhas de Kamagaya e Shirai, 2 substâncias, no caso o PFOS e o PFOA, que são o tipo de composto orgânico do flúor, do PFAS, foram apontadas como prejudiciais e têm aumentado desde março deste ano. Foram detectadas concentrações que excedem o valor-alvo provisório do país em 7 cursos de água, então no caso são 7 rios,
né? E 59 poços que as pessoas usam para beber água, etc. Então, sinal que o lençol freático dessa região todinha já está contaminado com PFAS. Simples, tá? Não tem outra palavra para isso. Então já dá para você sacar que, se você quer tomar cuidado com a sua saúde, comece a usar a água filtrada, tá? De alguma maneira. Ou compra no supermercado, ou usa aquelas máquinas que tem no supermercado para você pegar água, ou compre um filtro. Eu gosto do filtro porque em qualquer situação eu consigo usar o filtro, independente dele ser um filtro sem energia. Mas se eu precisar de pegar água no rio, se der um problema de abastecimento, eu precisar de pegar água no rio, eu consigo, porque eu tenho o filtro, jogo lá, deixo filtrar, decantar ali e bebo. Diferentemente, dependendo dessas águas que você tem que pegar na máquina no supermercado, tá? Então, para mim é questão de custo-benefício, tá? Da mesma forma que para quem pega água no supermercado, tem que carregar os galões de água. Se você tiver um filtro em casa, não, você só vai na torneira, pega a água e acabou, tá? Você não tem que ficar carregando grandes pesos, né? Então, mas é escolha de cada um, tá? Por isso que eu sempre falo assim, não vou falar assim, faça isso ou faça aquilo. Cada um escolhe. Eu mostro as opções, a pessoa escolhe o que ela quer para ela. Em resposta a isso, o Estado realizou pesquisas adicionais em junho deste ano em 5 locais, né, em relação à hidrovia. E como resultado foram detectadas concentrações superiores ao nível nacional em 4 desses locais. A maior concentração foi de 420 vezes, foi detectada em alguns centenas de metros das bases aéreas de Shimosa, né, da Força de Autodefesa Marítima do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que o próprio exército japonês está contaminando a água. Vai falar o contrário? E aí? Tá? Tanto que já foi detectado problemas de PFAS também em outros locais perto de bases, né, do exército japonês, no caso a Força de Autodefesa. E esse tipo de coisa é proibido. Como é que se diz? A importação desses produtos são proibidas, mas ainda está aparecendo sinal que tem alguma coisa errada com o sistema de verificação de importação aqui do Japão, tá? De acordo com a prefeitura, no caso o estado, tá, não há água suficiente fluindo para a montante do canal. Falar que não tem água montante suficiente fluindo do canal para investigação adicional. Então você vê que já estão já estão escondendo coisa aí. Se você está investigando o rio e não está dando, como é que se fala, não está tendo água suficiente, sinal que está secando esse rio. Aí é outro problema, né? Então não há água suficiente fluindo a montante do canal, dificultando a investigação adicional. Para determinar a causa, o Estado continuará investigando águas de poços, bem como conduzindo uma pesquisa em diversos locais, incluindo a base aérea de Shimosa. Uma investigação no local está em andamento nas instalações. E você sabe que o resultado disso não vai aparecer para ninguém, né? Porque você está lidando, como é que se fala, com... Como é que se fala assim? O exército japonês. Você viu que já deu aquele problema tempos atrás, principalmente foi com a Marinha, tá? De desvio de dinheiro. Tanto que tentaram punir mais de 100 soldados ali, que não sei o que, porque o povo estava fazendo, como é que se fala assim, desvio e falcatrua de dinheiro junto com a Hitachi. Eu trouxe essa matéria. Hitachi? Não, desculpa. Kawasaki. Eu estava falando, falei errado. Não é Hitachi, é Kawasaki. Tá, com a indústria da Kawasaki ali, que elas faziam o reparo dos submarinos, se eu não estou enganado, do Japão. E nisso estavam, entre aspas, superfaturando e desviando dinheiro com notas fiscais falsas.
Então já dá para você sacar por mais ver que tem muita coisa errada que acontece nesse Japão aqui. Então tem que tomar muito cuidado com, como é que se fala? Fugiu a palavra. Informações infundadas. Tá? Começou a escutar muito sensacionalismo, desconfia. Tá? Desconfia porque é aquela velha história, tem muito o famoso clickbait. Então muita gente está querendo ganhar muito dinheiro usando o clickbait. Como é que fala assim? Causando terror aonde não deveria. Então realmente a coisa é complicada. Eu estou tentando abrir a página aqui da NHK, mas o troço está meio tenso. O que que é? Onde eles têm as câmeras ao vivo em relação a, como é que se fala? A chuva aqui, no caso, os taifus que estão passando. Vamos lá, só ter um pouco de paciência nesse caso, porque vamos ver se eu consigo mostrar para você, né, como é que tá a situação no momento da gravação aqui do vídeo. Só que meu computador é complicado, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe desse problema que eu tenho com ele. Olha, meio-dia 31 graus. Por isso que eu falo assim, que às vezes a gente sofre com insolação, Natsubatê, por causa desse tipo de coisa. E meu computador não tá com cara que ele vai andar essa miséria. Olha, só para vocês terem ideia, para vocês verem que eu não tô de sacanagem. Olha aí, tela toda preta, essa miséria, né? Porque ele dá problema de processamento, então ele não anda. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Gomenasai. Mas tome cuidado, tá? Tome cuidado com esse próximo taifu que tá vindo também, mas sem alarde, tá? Para você que mora na região de Kanto e Tohoku, porque o solo já vai estar meio molhado ali, tá? Só tome cuidado, tá? Daqui para frente. Parte de terremoto também, sem alarde, tá? Toque a vida tranquilo e vamos ver o que vai dar. Da mesma forma que teve previsões de terremotos, né, no caso assim, do terremoto de Tokai, que até hoje não aconteceu e espero que nunca aconteça, tá? Toque a vida tranquila, tá? Aí larga para lá esse excesso de informação desnecessário, tá certo? E para você que está aqui no Japão, bom feriado. Por que eu falo esse tipo de coisa? Talvez eu grave vídeo, talvez não. Eu preciso dar uma descansada também, tá? Então vamos ver como é que eu vou fazer nessa outra metade do feriado daqui para frente. E Maido!